Olá, estamos de volta com mais um episódio do Podcast Talk, aqui nesta série, nessa websérie que nós estamos fazendo, nesse bate-papo super agradável com a dona Marlene Piazzalunga, que tem uma história muito bonita, que começou lá em Alfenas, no interior de Minas, passou por Buritama e chegou até Mato Grosso do Sul. Uma história também de exemplos de família, né, de sucesso, exemplos de solidariedade, exemplos de muita criatividade, de muita animação, também de muita felicidade, que é o que a gente percebeu nesses episódios, né, esses elementos que cercam a vida da dona Marlene. E nesse episódio de hoje, a gente vai continuar conversando um pouquinho mais com ela, sabendo um pouquinho mais de algumas histórias ainda lá de Buritama, né, que parece, como a gente falou no episódio anterior, que foi, acho que, um dos momentos mais vibrantes da vida da dona Marlene. Dona Marlene, continuando então nessa história, né? Voltando um pouquinho lá a Buritama novamente, a senhora foi primeira-dama da cidade, né? Seu marido foi prefeito durante um mandato, depois teve mais dois mandatos de vereador, e ele foi um prefeito bastante ativo e a senhora acompanhou essa atividade dele na prefeitura ali, né? Muito, muito. Quais foram as grandes obras, ou as grandes ações que vocês realizaram? Olha, o Camilo era muito caridoso, cuidava muito da parte de ajudar os pobres, né? E tanto é que ele é muito querido, também tem um título de cidadão buritamense. E ele, no tempo que ele foi prefeito, quando ele pegou a prefeitura não tinha carro, não tinha nada. Não tinha, só tinha um caminhãozinho velho e uma enxadinha pela metade. Eu guardei ela muito tempo, depois a enxada sumiu. Como símbolo até do trabalho desenvolvido por ele ali. É o que tinha na prefeitura. E meu marido, como não tinha conduções, nada, assim, nem uma ambulância, nem nada, nós tínhamos uma Kombi. E todo mundo que machucava, quebrava braço, quebrava perna, qualquer coisa, e ele mandava na Kombi. Tinha um motorista nosso que levava para um médico em Birigui, doutor José Jorge, que é um moço muito caridoso também, não falava não para nós de jeito nenhum. Tanto é que nós demos um título de cidadão buritamense para ele. Olha, numa das festinhas que a gente fazia, entregou para ele. Não sei se ele ainda está vivo, mas é uma criatura maravilhosa. E a esposa dele também, uma senhora muito agradável, muito boa. E aí, lá em Buritama, meu cunhado era médico e ele também era muito caridoso, só que ele bebia um pouco, então, quando ele ficava meio alterado, fazia umas coisas meio extravagantes. Mas quando ele estava bom, ele era ótimo médico e operava, fazia muito parto das pessoas conhecidas, né? Então, quando ele fazia, sempre tinha umas amigas minhas, e eu ia junto com ele, e ele fazia o parto e me entregava o neném para eu arrumar um pigo, dar um banho, trocar. E eu fiz muito isso para muitas crianças. Até trabalho de enfermeira, Uma verdadeira de enfermagem, enfermeira. a senhora fazia. E tenho muitas afilhadas, porque as mães parece que ficavam meio agradecidas. Eu não vou citar os nomes das afilhadas, porque eu tenho muitas afilhadas. Muitas né? afilhadas lá. Se eu, de repente, esqueço alguma, né? Não posso falar, porque também é bastante. Também, todo sábado, nós éramos padrinhos de casamento. Quando o Camilo foi prefeito, todo sábado. Apadrinhou um monte de gente ali também. E os pais dos noivos chamavam a gente de comadre também, compadre, comadre. Então, numa roda de homens, um dia que estava o Camilo, tinha 10 homens e o Camilo. E nos 10 tinha 9 compadres. Então Todos foi muito engraçado, né? por vocês, muito engraçado. E um dia, essa história eu preciso contar, porque um rapaz que quebrou a perna, eu acho que as 2 pernas, foi internado em Birigui e depois ficou bom. Eu vou contar primeiro como foi que eu encontrei com ele. E o Camilo já tinha falecido, eu fui no cemitério rezar por ele, né? E o Camilo tinha um tio muito querido, que estava mais para lá do túmulo do meu marido. E
E falei, Príscila, rezamos lá pro Camilo, eu e a Príscila, minha filha. E eu falei, vamos rezar pro tio Arnaldo, que era o tio dele. Aí você sai por lá, eu saio por aqui pra gente procurar, porque já morreu muita gente lá também, Sim. a gente não tem muita noção mais. E eu fui por aqui, ela foi por lá. E ali na onde eu passei, tinha um rapaz, já é um homem feito, limpando um túmulo, assim, que estava para ser enterrado alguém, tinha chovido, tirando as folhas, fazendo uma Sim. limpeza. Eu parei ali, eu achei que ele era o coveiro. Aí eu falei para ele assim, moço, o senhor sabe me dizer onde é o túmulo do seu Arnaldo Saxida? Aí ele falou assim para mim, ai, eu falei, eu estava ali rezando pro Camilo e eu quero rezar pro tio Arnaldo. Ele olhou bem para mim, a senhora é a dona Marlene? Falei, sou, por quê? Do seu Camilo? Falei, sou a Marlene. Dona Marlene, a senhora não está me conhecendo? Falei, não, por quê? Eu não estou sabendo quem é você. Ele falou assim, dona Marlene, ele parou com a enxada, com a coisa na mão. Dona Marlene, eu era pedreiro, ajudante de pedreiro, eu caí do andaime, quebrei as duas pernas. Seu Camilo mandou me levar para Birigui, me engessou as pernas, vim para casa. A senhora foi na minha casa todos os dias, fiquei Olha 40 só. dias de cama. A senhora ia levar leite para mim e remédio. Fazia muito tempo isso ou não? Muito, eu nem lembro, não Fazia lembrava muitos anos disso, já essa muitos coisa. anos. E eu ainda falei, mas quem que é você? Ele me falou mais ou menos quem que era. Uhum. Até se algum dia ele vê esse podcast, não sei se Pode ser que ele assista, eu né? E quero vai saber lembrar. quem que é o nome dele, porque me comoveu tanto que eu cheguei a chorar. Porque Precisa eu saber falei, se resta saber se ele está em Buritama ainda, pois né? é, então, mas olha, foi muito emocionante isso daí. Que Uma coisa que bacana. me comoveu demais, né? E aí o Camilo era muito bom, ele tratava de 2 ou 3 famílias também, assim, todo mês mandava pegar no armazém, sabe? Tinha uma velhinha muito querida, a gente chamava ela de Dona Maria Bananeira. É. Ela punha a coisa na cabeça, uma bacinha com as bananas, nós tudo comprava banana dela, E podia saía estar. vendendo pela Nós cidade. comprávamos porque ela era muito querida. E o Camilo deu bastante coisa para ela, sempre deu. Depois a filha dela era meio doentinha, assim, quando ela morreu, a gente pôs no asilo, sabe? Uhum. Dona Ah, Marlene, assim, né, pelo que a gente conheceu da sua história nesses episódios de podcast, a senhora era uma pessoa que, né, tinha uma vida ativa, uma vida muito ativa, muito agitada na sociedade, promovendo os bailes, estava sempre nas ações sociais, sim, era uma primeira-dama, né, digamos assim, que atuante, tinha atuante e com uma agenda bastante movimentada. completa, O seu completa. Camilo não tinha ciúme disso tudo, não? Não, depois que nós casamos, ele não tinha ciúme mais, não. Mas quando a gente era solteiro, que estava noivos, É. ele era muito ciumento, Ah, mas antes ele era. muito, muito, muito mesmo. Nossa, fazia coisas horríveis. Porque a senhora, com certeza, deve ter sido muito bonita Ah, eu não na sei, não. sua, né, vida mais adulta, porque hoje é uma senhora extremamente bonita, Nada, simpática e tal. Imagino que deve ter eu dado na muito minha trabalho, idade, eu né? não vi chegar nos 85 anos, me sinto muito feliz, muito realizada. Apesar de ter ficado viúva agora, já fez 8 anos, Uhum. eu sinto falta, muita falta dele, sabe? Foi um Ele grande foi parceiro, um né, pelo que a bom gente marido, percebe. nossa, muito bom administrador, a fazenda muito organizada. Ele estava organizando para doar as terras para os filhos. Então ele tinha um lote de touro já quase boi para matar, e tinha um dinheiro aplicado para juntar e pagar a doação para as filhas. A fazenda hoje ainda existe lá em Nova Existe. Alvorada. Agora dividiu, ela chamava Alvorada. É. Aí depois o Camilo pegou comprou uma outra que chamava Buritama. E Uhum. no meio tinha um sítiozinho pequeno, não sei, 6 alqueires, 6 hectares. Hectares aqui, porque Sim. Alfenas que é É o que eles alqueire. é interior de São É. Paulo e Minas. Aí ele comprou e foi ligado as duas, assim, só com um pedacinho de terra. Aí tornou-se Burialva.
Burial, olha só. Quando fizemos o inventário, e aí aquele pedacinho lá, deu que ficar um pedacinho para outro, aí eles fizeram para um lado só, né? Mas graças a Deus o inventário foi muito bom e não teve briga nem nada, sabe? É muito Até bacana. hoje todo mundo concordou. Deu tudo certo. A gente está feliz com o que está. E a minha filha mais velha, ela tem um genro que alugou um pedaço e depois agora ele comprou um pedaço dela. E trocou em troca de uma casa, né? Ela queria comprar uma casa e eles trocaram. E ele está muito bem, ele tem uma ordenha também. Depois agora ele montou uma fábrica de ração em Nova Alvorada. Ainda não é a fábrica de ração. Ele tem 3 máquinas que separa a soja, que fica um farelo, e o óleo para vender, né? Está dando muito resultado, muito bom. Dona Marlene, eu vejo a senhora assim, com 85 anos de idade, muito ativa, né? Muito falante e nos, pelo menos assim, exala para a gente uma saúde muito grande. A senhora é muito jovial para a sua idade. Qual que é o segredo disso? Ah, não tem segredo, não. Eu acho que é a cabeça que ajuda muito, né? Exatamente, a senhora é muito lúcida Eu assim, acho que pela nossa eu dei conversa. aula quase 14 anos, até aposentar, né? É. Eu acho que a gente dando aula, a cabeça funciona bem, né? E eu sempre gostei muito de dar aula, meus alunos gostavam das aulas, tinha vez que eu dava 2, 3 aulas seguidas, então eu fazia umas piadinhas com eles de vez em quando, eles adoravam, sabe? Umas Uhum. piadinhas de defunto é o que eles mais queriam, porque eu ia muito em velório, sabe? É. Os velórios, rico, pobre, qualquer um eu A senhora ia. estava presente ali, Graças a então. Deus. Porque o Camilo não tinha muito tempo, né? É. Ele ia também às vezes, A senhora é representando eu, ele no. eu ia em todos. Até hoje eu também lá perto de casa, quando morrem os conhecidos lá perto, eu vou também, porque a gente sei lá, a gente tem. E quando o Camilo morreu, tinha tanta gente, que eu levei ele para enterrar em Buritama. E Que é a enterrou ele. cidade, né, onde E que vocês todo mundo, viveram boa parte. ele gostava muito de lá. E eu já comprei o meu pedaço ao lado dele também. Porque eu não quero que vai pôr outro lá, né? Eu E vai já, demorar isso ainda, não, né? não sei Deixa lá, quando, mas um dia vai deixa lá. chegar, um dia vai chegar. Então eu já, quando ele morreu, na outra semana eu já me entrei em contato com a prefeitura, né? E já paguei e já lá está lá meu pedaço. E o E, que a senhora faz hoje, por exemplo, para manter sempre ativa, assim, para manter a cabeça funcionando, o corpo, né, a saúde em dia? então, sabe, desde que eu eh, assumi a responsabilidade de ser uma catequista, eu continuei lá em Alfenas, eu dei. Hoje eu tenho um orgulho de ter dado catequese para um menino que foi prefeito de Alfenas, Olha que bacana. o Dagoberto Enkel. Ele, de encontrando, né, e tinha um outro junto também, que falou, eu também fui teu aluno, Conrado. Eles ficaram alegres de encontrar comigo, né? Sim. São amigos do meu filho, agora, E a senhora não, do ainda meu volta? filho não, do meu irmão, É. o Juninho. E a senhora ainda volta de vez em quando a Alfenas e Buritama? Faz tempo que eu não vou, mas eu vou muito. Muritama eu tive agora, faz pouco tempo. Fui na Aham. casa da minha irmã, que estava Ah, tem a irmã que ainda a mora lá. Clélia, ela Sim. estava um pouquinho doente e ficou viúva. Eu não fui no velório, porque o meu cunhado morreu na Covid naquele tempo. Ah, então. Ele morreu de repente. E não podia fazer muito Sim. velório e levar para Araçatuba cremar, então ele não foi velado, né? Uhum. Eu, então, lá em Alfenas faz tempo que eu não vou. Minha cunhada, que é a esposa do meu irmão, fica cobrando, que é muito que eu vou passar uns dias lá. Mas a Camila, que é minha neta, que mora lá em casa também, ela tem uma amiga que mudou para lá e ela está marcando para a gente ir para Alfenas, que ela quer ir na casa da amiga e eu na casa do meu irmão, né? Uhum. Bom, a gente estava falando de atividades assim que, né, lhe mantém sempre com a cabeça funcionando, com a mente muito ativa. E quem está assistindo nosso podcast observou que no nosso cenário aqui há vários objetos e vários quadros
que foram pintados pela dona Marlene e tal. E quadros belíssimos, como esse cavalo que está aqui atrás, uma outra Muito obrigada, paisagem ao fundo. Zezé, Quando é que começou, dona Marlene, essa paixão pela pela pintura? pintura. Eu estudei no Colégio das Freiras e tinha uma professora de desenho muito boa, uma artista, sabe? Não? E meus cadernos de desenho eram muito apreciados pelas Então começou no professoras. colégio, na No escola, é colégio, isso. é. Eu tinha 4 cadernos de desenho na quinta, na sexta, na sétima, na oitava. No ginasial, que falava. E eu tinha, cada um era um motivo que tinha no caderno. E eu tinha muito luxo com aqueles cadernos. Uma colega minha pediu emprestado um dia. Se ela estiver vendo, Helena, eu quero meus cadernos, hein? Se você Pediu emprestado e não você devolveu, né? pediu e até hoje eu não tenho mais eles. Eu Poxa, queria Helena, devolve guardar. os cadernos. Então, e eu comecei a desenhar bem e a minha professora tinha uma irmã que pintava tela, Dona É. Terezinha. E aí essa minha professora de desenho me incentivou para eu ir pintar, né? Aí eu entrei para pintar eu tinha 13 para 14 anos. Comecei a pintar com ela lá. Aí depois, quando eu já estava uns 15, 16 anos, eu pintei uns 2, 3 anos lá com ela só. Depois saí, porque eu já estava namorando firme, fiquei noiva. Uhum. Aí eu comecei a pintar sozinha, né? Aí foi Então, desenvolvendo, mas a senhora estudou praticamente fora o período do colégio, estudou a artes, eu ia estudou pintura. num horário meu que eu tinha disponível, eu ia fazer pintura com a Ah, dona fazia pintura Terezinha. com ela É, só. a sua escola de pintura foi ali, foi. então. Mas depois que eu saí de lá, que eu vim para Buritama, aí eu pintei aquele quadro ali Aham. em Buritama. E a senhora falou, esse quadro é de 1950 56. 56. É mais 56. velho do que eu, esse quadro. Então, esse é. Eu A tenho senhora um tinha outro. quantos anos quando pintou esse quadro? Ó, eu tinha o quê? 56. Eu 56? sou de 38, é. Eu tinha 18 anos. É. É isso? Antes de casar um pouquinho. 38, 18 anos. A Antes senhora de tinha casar. 18 anos. Eu casei em 57, É. eu tinha 18, eu tinha 17 para 17 para 18. 18 anos. Olha que maravilha com Então, 17 e eu anos. pintei outros também lá em Minas, Uhum. porque eu tinha o meu padrinho, esse padrinho que me dava o gado, eu pintei uma natureza morta também, muito bonita, sabe? Foi um dos melhores quadros meu. Que E bacana. ele parece que ele faleceu, acho que a filha dele, uma das filhas, pegou. Mas é difícil eu encontrar com elas, nunca. Eu não vou tomar também de jeito Ah, nenhum. sim, claro. Eu vou querer ver um dia, né? A senhora Então, tem ideia de quantos quadros a senhora já pintou até hoje? você acredita que eu nunca contei? Nunca contou? Nunca contei, porque eu dei um para. Agora, de pouco tempo que isso que eu lembro, eu dei um para minha irmã. As duas irmãs minhas, cada um tem um. O meu padrinho tinha, duas tias minhas também, eu dei um que era um farol, a outra era uma paisagem, e a minha sogra tinha um e eu trouxe. É Uhum. um motivo holandês, sabe aquele moinho, né? Sim, sim. Pintei um Tradicional. daquele. É quando a minha sogra morreu, as meninas não sabiam o que faziam, eu falei, não, vou levar comigo mesmo, que eu que fiz, né? E eu vou contar uma hora para ver quantos. Eu vou A lembrando senhora consegue todos. lembrar e saber mais ou menos Eu quantos? vou ver se eu conto, sim. Um desses quadros é esse cavalo que está aqui, lindíssimo, Eu já lindíssimo. Tem pintei 8 um cavalos. realismo muito bacana. 8 8 cavalos. cavalos. Tem um aí de trás aí. Tem outro. E os pratos também, né? O prato é porcelana, né? Esse Muito daí. bacana esse também, Esse esse trabalho. porcelana eu fiz um curso em Araçatuba. Mas eu fiz um curso de 6 meses, acho. Porque Aham, a minha vida lá em Buritama era muito agitada, né? sim. Então, Já deu para perceber tirava pelas umas histórias. horinhas aí, como eu gostei também disso aí, eu ia pintar numa moça que chamava Gilda. Era um encanto. Só porque eu tinha que pintar lá, e ela tinha o forno, é um forno próprio, né? E eu deixava lá, ela queimava, no outro dia eu levava para casa, né? Bacana. E esse cavalo também tem uma história, esse quadro, né? Esse cavalo é de uma pessoa que quis comprar o quadro, a senhora não quis vender. Então, mas é meu filho que gosta de quarto de milha, tem uns Aham. cavalos de quarto de milha,
E ele tem umas revistas e ele viu o cavalo, o dono do cavalo. Eu acho que ele conheceu o dono, não sei onde. Mas acho que passou no WhatsApp, eu acho que o homem Aham. viu e queria comprar. Mas aí ele não deixou, ele falou, mãe, Seu esse que filho não deixou Não, vender. ele disse que é dele, esse é dele. Que Agora bacana. aquele lá estão brigando, sabe? Ah, é? Quem que tá brigando para ficar com o Ele quadro? quer, Seu filho. e uma das meninas, não sei se é a Pri, não sei qual, falou que quer também. Mas é capaz que vai ser dele, porque ninguém está importando muito mais, não, sabe? E Eu, até hoje a senhora pinta ainda? A senhora para ainda em determinados momentos? Consegue ter tempo há para uns fazer isso? um ano ou dois atrás, eu estava pintando, sim, mas eu não, tenho umas 2 ou 3 telas começadas, tem que dar uns retoques, sabe? Uhum. Porque você viu a Santinha? A santa que está aqui do lado, Essa aqui é bonita da também. Cristina, essa aqui eu já dei para ela, sabe? Aham. Eu tenho uma outra que eu estou pintando outra dessa aqui, porque eu não sei quem que pediu. A minha vizinha lá quis uns copos de leite. Agora estou lembrando. Se eu for contar, eu tenho que lembrar. É. Ela tem uns copos de leite na sala dela. Aham. Ela deu para Copo de mim leite à flor, né? aqueles copos de leite É muito bonito. branquinhos, sabe? E a parede dela é verde clara. Eu pus uma moldura assim bem bonita e ela está lá na sala dela, né? E como é que é o seu processo criativo para a pintura? A senhora simplesmente imagina Não, e vai desenhando, a senhora olha a figura eu já e fiz faz uma uns cópia. assim, criando, sabe? Sim, Já fiz do uns dois nada a ou senhora três. foi lá e fez. Mas eu prefiro mais tirar o do desenho, né? Olhar uma foto ou um É, desenho, alguma coisa. tirar do Esse desenho. quadro que a senhora pintou, essa Esse aí eu paisagem, arrumei uma coisinha desse tamanho, assim, era uma é, figura, uma ilustração pequenininho, qualquer. Agora eu pintei eu não trouxe hoje, porque já tinha vários, o espaço é bem apertadinho. Eu tenho um que quando eu estava na Itália, nós fomos para a Itália, desci de paramos em Milão e depois fomos para Veneza e descemos. A hora que nós passamos em Florença, acho que nós fomos dormir lá. Eu Uhum. estava passando, fui trocar a pilha do meu relógio numa lojinha que tinha perto. Estava descendo assim, eu vi na parede assim, um alpendrezinho assim, Aham. de tijolinho, com uns vasinhos verdinhos pendurados. Eu tirei a foto até está aí. Eu tirei a foto e eu cheguei e pintei. Essa eu pintei sozinha também. Olha que É, legal. e pus o Camilo que escolheu a moldura. Ele foi comigo na quadro a quadro, que eu punha sempre lá. Aham. E eu pus a moldura que ele gostou. Está Que lá na minha bacana. sala. Aqui, esse está aqui no meu apartamento, Que sabe? bacana. Quer dizer, foi uma terapia. A pintura veio Eu para sua pinto, vida como uma terapia. eu faço muito crochêzinho, pinto os panos de prato. Tenho Olha 120 só. panos de prato. Eu tenho Todos pintado, pintados pela tudo senhora. pintado e crochê. Tem uns que eu já estou tirando para usar, sabe? Os outros Aham. só vai ficando lá. E hoje a sua atividade, assim, de terapia, de lazer, é o quê? Já que a senhora falou que faz tempo que não pinta e Faz tal, tempo que eu não pinto, sim. Eu o que a senhora leio, mais gosta de fazer hoje? estou lendo, Leitura. lendo. Livros Gosto de mesmo, então. livros. Eu tenho todos os livros do Padre Léo. Eu já fui na Canção Nova. Ele morreu faz pouco tempo, mas nossa, tem as palestras dele maravilhosas. Eu assisti, de vez em quando eu estou assistindo, porque os livros eu tenho quase todos. Eu não sei, não vou, alguns já sumiram, porque eu emprestei, né? Uhum. Mas se eu emprestei e a pessoa aproveitou, gostou, certo? Passou para frente, né? Então não importa, porque eu tinha um da biografia dele, que lançaram depois da morte dele. Mas já sumiu. Eu vou comprar outro, porque é muito interessante, sabe? Muito bacana. Eu gosto muito da Canção Nova, a Rede Aparecida, que eu sou da família dos devotos, Uhum. e eu sou do Brasil Cristão, eu tenho a Revista Aparecida, a Revista do Brasil Cristão, tem reportagem da igreja, de coisas boas, né? Bacana. E eu participo, eu sou ministra da Eucaristia, ministra da Liturgia. Ainda tem bastante atividade ainda aos 85 Eu anos, vou né? tudo em Brilhante, Dourados, eu vou umas complementações, né, Sim, da bacana. liturgia. Tá E certo. tem o Padre Alex, que é muito bom. Desde que eu fiz
Ministério da Eucaristia, ele participou e ele lembrou de mim, porque é muita gente, né? Mas agora, essa última, eu conversei bastante tempo com ele, sabe? Bacana. Eu Olha, gosto gente, muito. a gente vai encerrando mais um episódio aqui com vocês e já avisar que o próximo episódio acho que vai ser um dos mais emblemáticos, um dos mais importantes. Por isso que eu peço que você continue com a gente, acompanhando a história belíssima da Dona Marlene, porque no próximo episódio a gente vai falar sobre vida, sobre saúde, sobre a experiência que a Dona Marlene teve e que a levou hoje a fazer parte de uma grande instituição que faz um trabalho belíssimo. Só que eu não vou nem falar o que que é e nem qual é a instituição. Nós vamos deixar isso como surpresa para vocês assistirem aí o nosso próximo episódio. Obrigado por mais essa conversa, Eu Dona que Marlene, agradeço. e daqui a pouco a gente vai estar Estou em mais uma muito conversa feliz de dessa. poder eh, dar para o povo assim coisas que são interessantes e experiências, né? Como da prefeitura, que o meu marido, eu ajudei ele bastante, e ele recebeu o título também de cidadão burtamense. Agora, há uns anos atrás, em 2018, eles fizeram uma homenagem para ele, dando o nome dele no prédio da água e esgoto lá. E eu fui lá em Buritama para descerrar Aham. a fita lá da placa, uma placa muito linda, e eu falei bastante, fiz muita gente chorar, e teve gente que. E fui assim, dei muito conselho para os vereadores, eu gosto muito do prefeito de lá, o Rodrigo, que é um menino novo, mas muito administrador, muito bom, sabe? Bacana. E o que eu dei de conselho lá disse que foi muito útil. Saíram lá e falaram, a senhora falou, bateu no teclado certo. Tá certo. Então, continuem com a gente que tem mais histórias da Dona Marlene para vocês no próximo episódio.